Olá, meus queridos irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor esteja com todos vocês. Finalmente eu consegui finalizar aqui, o vídeo aqui, a segunda parte que eu prometi estar pondo aqui. Com muita dificuldade, quase uma semana editando, vídeo travando, mas Deus deu graça e força para estar finalizando o vídeo. Então, estarei aqui colocando o vídeo para vocês e no final estarei dando a minha opinião do que eu acho aqui do sonho e do discernimento da irmã. Então, bora pro vídeo. Memorando, botando culto de dia dos pais, culto de dia das mães, culto de dia daquilo, culto de dia de pastor, culto de dia de tal. Gente, só tem um culto, é o culto ao Senhor. Porque só existe dois sentidos para a existência do templo físico. É o lugar onde nós nos reunimos, além, claro, de nossa casa e de outros lugares, mas onde os santos se reúnem em assembleia para todos juntos cultuarem ao Senhor, louvarem o seu santo nome, testemunharem do amor de Cristo, orar quando estiverem doentes. Está lá em Crônica, isso colocado por Salomão. Quando o teu povo vier a esta casa, onde estão os teus olhos, acometido pelo pulgão, pelas úlceras, por a doença, eles clamarem o teu nome, o Senhor escute. E lá em Malaquias 2,7, porque o povo vem à casa de Deus para escutar dos lábios do sacerdote a lei e o conhecimento de Deus. Então, o templo físico é só para essas duas coisas. Mas o movimento feminista está invadindo os púlpitos da casa de Deus. Estão adornando a casa de Deus, ou o templo de Deus, com adornos de cor feminina. Estão adornando o templo de Deus com adornos das festas mundanas e dedicando o culto que é unicamente do Senhor e usando as coisas consagradas a Deus para festas humanas, para deleite próprio e para atrair pessoas para a casa de Deus. Outra, mas isso é um verdadeiro banquete de Belsazar com as coisas de Deus, e os quais, quem assim está fazendo vai responder por isso, porque isso se chama, na palavra de Deus, abominação, coisa abominável aos olhos de Deus, violação das coisas sagradas. Veja que Belsazar, ao fazer o banquete, uma festa mundana, com os utensílios da casa de Deus, pagou caro com a sua própria morte. Quando ele estava lá, bem sentado, com suas prostitutas e outras, que até a própria rainha não quis comparecer, o dedo escreve na parede: Mene Pérez Tekel, pesado foste na balança, tirado fosse de ti o reino e dado a outros povos, que eram os medos e os persas. Então, é o que vai acontecer, porque Deus tem que fazer uma limpeza também no meio do seu povo. E na dureza do coração dos homens, recentemente, só há uma forma de Deus fazer, é permitindo que o que eles já plantaram, eles escolham. Mas aí você pode perguntar: o que terá a ver o remanescente que obedece? Pagar por isso? Nada, mas ele está no meio dessa geração corrompida, incrédula e perversa, e ainda está nesse mundo. E como ele ainda está nesse mundo, ele é sujeito às coisas desse mundo. Diz que Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, só que ele não caiu naquelas paixões. Também somos sujeitos, mas não devemos cair
devemos resistir. E muitos não resistiram. Então, quando o poder do povo santo for destruído, e ele já está sendo destruído, porque a apostasia já está dentro da igreja, já está no meio dos cristãos do mundo inteiro, destruindo a fé. Aquela fé que nos foi transmitida pelos santos homens de Deus, que viviam em trato de piedade, em jejum e oração, para que Deus atingisse o coração das almas e trouxesse elas até Ele. Nós estamos vivendo a era de um outro evangelho, que foi comunicado por Paulo aos Gálatas, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, que ele diz que se admirava muito que eles já tivessem passado da fé que ele ensinou para outra fé, que é o outro evangelho. E que esse outro evangelho já está na Igreja Universal de Cristo por toda a terra. E que ele está destruindo a fé verdadeira em Cristo. E construindo uma fé mentirosa, uma fé nas coisas desse mundo, numa vida conformada com as coisas deste século, as quais Deus abomina. E por isso, a igreja vai passar pela tribulação, sim, aqui está sendo lhe dado as provas. E que no momento que ela não suportar mais, Mateus capítulo 24, versículo 21 e versículo 22 diz que ali está escrito, quando Jesus fala sobre os sinais da sua volta, ele diz que se Deus não abreviasse aquele dia, nenhuma carne iria sobreviver. Medite por aí o tamanho da aflição que vai estar sobre a terra e que os eleitos e a igreja vão passar até que Cristo se manifeste para tirar essa dor dela, tirando ela da terra no momento em que ela não poderá mais suportar. Porque a tribulação será grande, tamanha, que o gemido será também terrivelmente grande aos ouvidos de Deus, como foi o de Israel no Egito, que não suportava mais. E aí o Senhor enviou Moisés com as suas 10 pragas para tirar o seu povo do Egito. Então, a outra parte da destruição do poder é que as leis irão se embrutecer contra os cristãos. E isso já está acontecendo. E as leis será para calar a boca e arrancar a fé dos cristãos. Então, quando essas duas coisas que já estão acontecendo terminar de se concluir, já estamos caminhando para isso, os cristãos no mundo inteiro não terão mais força de luta contra as forças adversárias. A sua força está na fé, em Cristo. E essa fé diz que ele deve permanecer, independente da circunstância, firme no Senhor. Ele diz até aí em Apocalipse, aonde já lemos, que o mistério dessa fé está: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Quer dizer, se tiver que morrer por amor a Cristo, para permanecer em Cristo, que morram. Se tiverem que ser levados em cativeiro por causa de Cristo, preso, algemado, que vão. Mas permaneçam em Cristo. Não tenham medo das algemas e nem da morte, que faz muitos abandonar a Cristo. Naquele dia eu acredito que o Senhor dará ao seu povo coragem para morrer, como Jesus teve coragem para morrer, pelo plano de nossa salvação. Então, está aí o que ainda detém o filho da perdição.
é que o povo santo ainda não teve o seu poder totalmente destruído, mas que com a perda da autoridade dos cristãos, por causa da apostasia estabelecida no mundo e no meio da igreja, e que muitos cristãos estão aderindo a ela, estão caindo nela, e estão morrendo nela, eles estão perdendo a autoridade de levantar as mãos para repreender o mal. E no meio desses está o remanescente. Não perde a autoridade. Será perseguido. Será odiado. Porque não abandonou a Cristo e nem a verdadeira fé em Cristo. E as leis no mundo inteiro que corroborarão para eliminar de vez qualquer possibilidade de cristãos questionarem o poder do filho da perdição, serão implantadas em todo o mundo como cala-boca. E quem contrariar, cadeia e morte. Algemas, prisões, encarcerados. Daí saiu o ouro. A bijuteria será revelada para que se sobressaia o ouro. E é por isso que devemos ficar firmes no Evangelho genuíno, como nos transmite a Escritura, e não sair desse Evangelho genuíno. Porque bem-aventurado o servo que, quando o Senhor chegar, o encontre assim, firme, enfrentando os ventos no Senhor. Que Deus em Cristo Jesus, a rocha da nossa salvação, a esperança dos cristãos, o eleito de Deus, a pedra preciosa, eleita, escolhida, enviada à terra para a nossa salvação, seja para sempre louvado, seja para sempre engrandecido, seja para sempre fincado no coração dos cristãos, dos verdadeiros servos de Deus, como o amor indestrutível. Bom, meus queridos amados irmãos, a minha opinião sobre este vídeo, sobre esse sonho que a irmã aqui falou, durante o vídeo. Eu creio sim que a igreja passará pela tribulação. Antes eu pensava diferente, que a igreja não passaria. Mas conforme vai passando o tempo, a palavra de Deus não está sendo pregada conforme tem que ser pregada. Os pastores estão esfraquejando aí, a doutrina. E nisso está vindo práticas mundanas, dentro da igreja. As pessoas estão se comportando como pessoas mundanas. Então é necessário sim que venha a aprovação, para que Deus venha fazer a limpeza, porque Deus quer os verdadeiros servos, aqueles que realmente estão ali por amor. Então essa é a minha opinião que deixo aqui. Infelizmente, a igreja está se corrompendo com as coisas do mundo, apegada às coisas terrenas, carro, casas, dinheiro, e se esfriando na fé, e se esfriando no amor, e por aí vai. Então, eu acredito que sim, a igreja passará pela grande tribulação. Que Deus venha ter misericórdia de nós, que Deus venha nos dar força, dar graça para suportar o que está para acontecer aqui. Vamos colocar nossa vida diante de Deus, nos purificar, nos santificar cada dia mais, pedir a força de Deus para a gente caminhar aí nesta jornada. Então, pois bem, eu agradeço a irmã mais uma vez aí pela participação,
por estar aqui ajudando o canal também. Agradeço você também por ter me acompanhado, tá me ajudando aí. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o joinha para ajudar aqui o canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações para mais vídeos do canal. Então, desde já agradeço a atenção de todos vocês, que Deus os abençoe e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.